Porque é que eu não tenho direito a passear num espaço público? Porque é que não tenho direito a ir a um parque? Porque é que não tenho direito a sair de casa em igualdade de oportunidades como todos os outros? O Estado ganhava muito mais dinheiro em afetar uma verba para eliminar barreiras, para fazer com que as pessoas que vivem mais tempo pudessem circular e ter mais mobilidade nas vilas e nas cidades, do que metê-las a monte em lares. Uma simples rampa que custa menos de 100 euros pode fazer toda a diferença. Nós em Portugal temos cerca de 10% da população portuguesa que tem mobilidade reduzida do ponto de vista da deficiência. Mais de 60% ou 70% do edificado público português não é acessível. Mas olha lá pelo problema dos elevadores, não é? Eu muitas vezes recordo-me em Lisboa de ir a uma repartição de finanças e de não conseguir entrar. 1 em cada 5 portugueses passa frio em casa no inverno. Portugal é o 5º país da União Europeia onde as pessoas têm menos condições económicas para manter as casas devidamente aquecidas ou frescas e o 2º país com maior presença de infiltrações, umidade e decomposição das casas. A isto chama-se pobreza energética. Esta noite vamos tentar perceber porque é que isto acontece e possíveis caminhos para resolver um problema que não devia existir no século XXI num país dito desenvolvido. São meus convidados Carlos Alberto Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros, que se junta a nós via Skype, a partir de Lisboa, e também José António Pinto, assistente social na freguesia mais pobre do Porto, Campanhã. A ambos, muito obrigada por estarem connosco, sejam muito bem-vindos ao Pontos nos Is. Este é um tema sempre atual, mas neste momento fará ainda mais sentido falarmos sobre ele, porque o frio está a chegar a sério e porque também estamos às portas de uma iminente crise económica que vai agravar as circunstâncias de pobreza em que já muitas pessoas vivem em Portugal. Sabemos que a pobreza energética é um problema multidimensional, mas Carlos Alberto Aires perguntava-lhe se está sempre associado à pobreza monetária. Se me permitisse, eu lia aqui as definições que existem em relação à situação de pobreza energética. No caso, é quem não tem condições financeiras para aquecer a casa no inverno, mantê-la fresca no verão ou adequadamente iluminada. Segundo o Observatório Europeu para a Pobreza Energética, define como uma forma distinta de pobreza, associada a um conjunto de consequências adversas para o bem-estar e saúde das pessoas, que pode agravar quadros de doença respiratória, cardíaca e mental. Não são só as temperaturas que produzem o mal-estar, também há o stress associado a faturas energéticas incomportáveis. Nós, como bem identificou, 1/5 dos portugueses ou mais não têm as casas devidamente aquecidas, nem têm condições financeiras para o fazer. Na Europa isto é um problema que está mal estimado. Imagino que dizem que estima 150 a 125 milhões, que é um gap, um intervalo tão grande que desde logo está associado à incerteza e à segurança nos valores. E depois temos aqui uma tabela que em Portugal, na Europa dos 28, está no honroso lugar de 25º. Atrás de nós está a Eslováquia, a Hungria e a Bulgária. E os outros países todos, incluindo alguns que nós achamos que são muito mais atrasados do que nós, estão à nossa frente neste aspecto. E porquê? Número 1, desde sempre tivemos a sensação interiorizada de que vivemos num país com um clima agradável e confortável. Não é assim. O nosso país tem amplitudes anuais da ordem dos 50 graus. Há sítios no inverno há menos 5 graus e no verão há 45, portanto isto é uma diferença. Não temos uma temperatura uniforme. Tal significa que as casas não podem estar preparadas para serem frias ou agradáveis no verão e quentes no inverno. E, portanto, há uma grande parte dos nossos cidadãos que vivem em casas de pobreza, ainda há casas com telha vã. Para quem não sabe o que é, a pessoa olhar para o teto e ver as telhas e ver as estrelas. E, portanto, ainda há pessoas que vivem assim. Os próprios apartamentos mais antigos têm umidades, têm as janelas, obviamente, que não têm condições para... E toda a construção em si não foi pensada
para ter um ambiente de conforto e, sobretudo, depois a seguir há uma fatura energética. E quando se fala em eficiência energética, fala-se em desperdício também ao existirem sítios e situações dessas. Eu, na verdade, eu não imagino, porque eu sei quanto é que é a minha fatura de energia todos os meses. Eu não imagino como é que é possível alguém com as pensões que temos, com os níveis salariais que temos, poder ter as situações de conforto em casa. Não é possível. Não é possível e, infelizmente, essa é a fatia maior que a população tem. Inclusive, na própria classe média, que tem vindo a perder o seu poder de compra e o seu poder de aquisição e, logicamente, de conforto e bem-estar, a própria classe média também não tem capacidade para pagar os custos decorrentes no aquecimento, quer a eletricidade, quer a gás. É óbvio que tem havido, e há que reconhecê-lo, tem havido muitos incentivos. O Governo tem lançado programas desde a Casa Eficiente, desde a tarifa social da eletricidade, que é uma tarifa social. Eu gostava de me dedicar a esses incentivos um pouco mais à frente no programa. Vamos para já centrar-nos no problema antes de nos centrarmos nas soluções que tenham sido encontradas. O problema, há um diagnóstico feito, é uma realidade, e o senhor Presidente da Assistente Social da Junta de Freguesia da Companhia conhecerá muito melhor os detalhes disto, e, portanto, efetivamente temos que admitir que uma parte significativa da população não tem condições de conforto em casa, porque as habitações nem permitem sequer o aquecimento. E vive em situação de pobreza energética. Uma parte significativa. Sim, e depois há uma percentagem relativamente elevada que conta os cêntimos no que poupa no aquecimento, porque sabe que se abusar do aquecedor ou se tiver uma forma para aquecer a casa, sabe que no fim do mês vai ter uma fatura exagerada, quer em eletricidade, quer em gás. Claro. E neste momento eu ficaria aqui, daria a palavra ao meu companheiro para que ele possa talvez explicitar casos mais concretos, porque é para isso que conhece a realidade muito de perto. António Pinto, trabalhando na freguesia mais pobre do Porto, Campanhã, a pobreza energética é uma realidade com a qual se depara diariamente. Sim. Antes de mais queria cumprimentar os telespectadores, agradecer muito o convite que me foi dirigido para estar aqui hoje e por acaso dizer, Ana, que tenho aqui alguma legitimidade para este tema. Porquê? Porque nós estamos a trabalhar na freguesia mais pobre do Concelho de Porto, evidentemente, temos o atendimento, temos as visitas domiciliárias, temos a orientação de estágios, temos a articulação institucional, temos coordenação de projetos de intervenção comunitária. Isto nos permite-nos adquirir uma informação, um conhecimento muito aperfeiçoado sobre estas matérias. Também lhe queria dizer que tive o privilégio de ser orientador de estágio de uma tese de doutoramento de uma colega francesa que se chamava Lise Desvaliers, que era uma colega que dava aulas em França, exatamente na escola onde José Sócrates na altura foi fazer o mestrado. E ela fez uma tese em Portugal que chama-se Consumos e Desigualdades no Acesso à Energia. Portanto, sobre isto ajuda-nos aqui a desenvolver esta... Sobre a realidade portuguesa. Sobre o bairro do Lagarteiro, concretamente. Muito bem. Pronto, ela esteve lá connosco, apresentou este trabalho no dia 4 de novembro na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 2018. Pronto, isto para dizer o quê? Evidentemente que quando falamos de pobreza, a pobreza é um conceito multidimensional, multidisciplinar, complexo, e tem algumas variáveis, e uma das variáveis e um dos indicadores é exatamente a pobreza energética. A pobreza energética é nós termos famílias que precisavam de ter acesso ao conforto, à comodidade, à segurança, a algum bem-estar, a alguma qualidade de vida e que não podem, porque não têm recursos económicos, como dizia o engenheiro, para assumir essa despesa e esse encargo. Estamos a falar de aquecer a casa, estamos a falar de fazer obras na casa para ela ter uma temperatura adequada, que pode ser mais quente ou mais fria, ligar alguns aparelhos. Estamos a falar de situações, por exemplo, de eu ter uma cadeira de rodas para fazer a mobilidade do meu filho que é deficiente e que neste momento preciso de fazer a carga da bateria e não posso porque não tenho luz. E estamos a falar daquelas famílias que chegam ao fim do mês e que dizem: Dr. Pinto, eu não consigo liquidar esta fatura
porque não têm dinheiro. E a possibilidade que tem é que o Senhor me ajude a pagar algumas prestações, fazer um plano de prestações e depois tentar cumpri-las. E a EDP permite que aquela família possa fazer um plano de prestações suaves, de 15 prestações, elas pagam as primeiras 2, 3 e chegam à quarta já não conseguem porque não têm recursos. Até porque no mês seguinte o problema vai lá estar na mesma. Vai lá estar novamente. Mas, associado a isto, há outra estratégia, que é a estratégia de dizer vou ter que fazer ligação direta, porque não aguentamos. Agora, é um indicador de qualidade de vida, de bem-estar. É muito importante nós percebermos, e podemos agora aqui falar sobre esse conceito, que eu acho que não é o momento adequado para falarmos disso, mas pode ser uma oportunidade para perguntarmos porquê é que existe este problema, qual é a causa, qual é a raiz, o que é que motiva para que essas pessoas possam viver neste desconforto. Ou seja, temos um grupo de portugueses que têm esse desconforto, essa comodidade, essa segurança. Um grupo muito grande. A maioria das pessoas, pronto. Mas temos outros depois que vivem exatamente no frio, sem conforto, sem comodidade, sem segurança, sem o mínimo de condições de dignidade. Eu estava a falar dessas pessoas, um grupo grande. Que é a maioria, peço desculpa, exatamente, que é a maioria. E nós perguntamos se isto é correto, se isto é justo, se nós podemos aceitar isto, e aceitamos isto como uma causa natural. Há bocado o Sr. Engenheiro estava a falar sobre a questão do desperdício ou do próprio clima. Claro que não é isto, se não são estas as razões, evidentemente, ainda bem que ele está de acordo comigo. Tem a ver, Ana, com uma coisa estruturante que é muito importante dizermos, que é, evidentemente, a decisão política de ter privatizado este serviço. Aliás, deixe-me só dizer-lhe que o modelo de desenvolvimento económico capitalista fez isto aos pobres e às pessoas, à esmagadora maioria das pessoas. A primeira coisa que fez foi destruiu por completo a integração económica através do emprego. Portanto, não há emprego, o emprego que existe é precário, é mal remunerado, é desenvolvido em condições que nós conhecemos todos. Até para os licenciados. Antes dizer, não, são os menos escolarizados que têm esse problema. Não, agora até para os licenciados o caminho é emigrar. Portanto, destruiu por completo a integração económica através do emprego e, a seguir, privatizaram bens e serviços fundamentais para as populações. A água é fundamental, foi privatizada, a eletricidade é fundamental, foi privatizada, os transportes, as telecomunicações e a habitação. E a seu ver aí temos dois fatores essenciais é esta a causa principal de risco da pobreza. Para a pobreza energética. Exatamente. Portanto, baixos rendimentos e elevados preços da eletricidade. Ontem, quando eu estava a falar com alguns utentes sobre este programa, eles diziam, repare, doutor Pedro, antes da pobreza energética existir em nossa casa, era importante que a gente tivesse casa. E nós estamos nos barracos. E nós estamos na rua. E nós estamos na iminência de ser despejados. Portanto, eu até diria, entre uma casa fria, uma casa com umidade, uma casa que possa prejudicar a minha saúde, ou ter um teto, nem o teto estamos a garantir agora. Portanto, começávamos logo por aí. E falaram-me noutra coisa muito importante, que é a questão associada à pobreza, a questão da privação alimentar. E com este problema da pandemia, nós já tínhamos a questão social em Portugal era muito maltratada, já tínhamos graves problemas ao nível do funcionamento dos serviços públicos, ao nível das prestações. E já dedicámos aqui um ponto nos precisamente à insegurança alimentar, agravada pela questão da pandemia. Mas eles contam, eu ontem estava a falar, dizer, olha, meus amores, eu amanhã provavelmente vou ao Porto Canal falar sobre este assunto. Não se esqueça também de dizer também, que antes da pobreza energética, nós temos a pobreza da privação alimentar e temos a pobreza de não ter um teto. Quer dizer, e tudo junto tem altos impactos na saúde das pessoas. Diz a OMS que as condições inadequadas de habitação, como por exemplo a exposição crónica ao frio, é responsável pela ocorrência de 100 mil mortes prematuras por ano na Europa. Nós somos dos países da Europa onde mais se morre no inverno. Não é? Sim. Mas associado a isso, Ana, isso é super importante, esse dado e essa referência que está a fazer. Mas mais importante é as pessoas assumirem esta identidade de que de facto não merecem e que não prestam e que a culpa foi delas e que fracassaram. E esta questão do ponto de vista simbólico é que é dolorosa, entende? De dizer assim, o estigma associado a estas pessoas, a estas famílias e estes territórios. E dizer, claro que vives numa casa sem o mínimo de conforto, sem o mínimo de comodidade, sem o mínimo de segurança, localizada pessimamente, mas tu também és o que és, não mereces melhor. Portanto, e as pessoas acomodam-se, não protestam, não lutam, não se organizam, não reivindicam, porque acham que esta identidade esfarrapada é uma identidade normal. Isso é que custa. Isso é que custa muito.
Carlos Alberto Aires, estamos aqui focados num dos... Começámos por dizer que este era um problema multidimensional e estamos aqui muito focados na questão dos baixos rendimentos, na questão da pobreza, que de facto não se pode dissociar da questão da pobreza energética. Mas se olharmos para a qualidade de construção e para um dos outros fatores que contribui para este problema, que tem a ver com a baixa eficiência energética dos edifícios, nós temos dados nacionais reais, porque os dados que normalmente usamos são os dados do Eurostat, mas alguma vez foi feito um levantamento cá, em Portugal, que nos dê a verdadeira dimensão do problema? Mas ver, eu só queria fazer uma pequena intervenção antes, que é o seguinte. Se nós olharmos para os países que estão à frente destes índices do nível de pobreza energética, portanto, os menos pobres, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, etc. Se as pessoas, quando chegam a casa, tiram a roupa e andam de t-shirt em casa. Estamos a falar desde a habitação mais cara até à social. Portanto, tudo foi feito e preparado para dar resposta a um clima que, obviamente, é mais severo que o nosso, mas cá, como não foi feito nada, nós não chegamos a ter qualquer capacidade de resposta para isso. E, portanto, tudo isto é um problema histórico e é um problema que advém de nunca ter sido enfrentado o problema. As pessoas sofrem em silêncio, passam o tempo em silêncio. Na verdade, como eu dizia, as nossas habitações e a forma de construir até, que tem melhorado. Também não vamos pôr as coisas porque ultimamente tem havido alguma preocupação até com a certificação energética e com essas questões e realmente os próprios adquirentes tornaram-se mais exigentes, mas há um parque habitacional envelhecido e que é maioritário, onde essas questões persistem. Efetivamente, tem-se feito estudos e a própria ADN tem feito estudos em relação a essa matéria ou tem feito inquéritos. Estes inquéritos esbarram sempre num problema que as pessoas sentem-se, como é que eu ia dizer, de alguma forma devassadas ao confessar a sua pobreza e o seu desconforto. Ninguém gosta de expor as dificuldades com que vive, ninguém gosta de expor o incómodo em que vive, ninguém gosta de expor a pobreza em que vive. E, portanto, é natural que até haja uma fuga a contar a verdade das situações, porque a verdade, se calhar, é mais grave do que aquilo que nós estamos a dizer. E este problema vai-se agravar, como dizia há pouco o Sr. Dr. José António Pinto. Isto tem tendência a agravar-se porque nós vamos enfrentar uma grande crise social e económica. E vai ter maiores impactos ainda porque as pessoas durante um período muito grande não vão ter condições para poderem fazer investimentos, para poderem mudar a sua vida e a sua qualidade de vida em aspectos desses. E, portanto, nós temos aqui uma questão que é social. É uma questão que devia existir solidariedade, que é uma questão humana. E é uma questão que não é fácil de resolver, porque estamos a falar de muitos milhões. Eu não me quero adiantar às questões das linhas, do investimento e etc. Mas isto exige um grande esforço de quem está nas habitações. Desde logo, se a habitação é própria, é legítima que seja o proprietário a fazer esse esforço financeiro para melhorar as condições e hoje a maior parte dos proprietários digamos de nós. Eu próprio eu ando a pensar há anos em mudar as janelas e as portadas de casa para soluções melhores e soluções mais amigas e adio o investimento que também custa dinheiro. Eu não sou rico, os meus rendimentos são limitados, como qualquer português, e portanto também adio as coisas. Depois criou-se aqui a ideia durante muitos anos em Portugal de que os senhorios é que deviam ser os responsáveis pelo problema social em Portugal. Nada mais errado. As rendas degradaram-se a um ponto em que qualquer obra, uma casa arrendada, custa mais do que os rendimentos que o senhorio oferece durante um ano, ou durante 2, ou durante 3, ou 4 anos. Ponto final. O problema da habitação é o problema que é do Estado e não pode ser imputado aos privados e aos senhorios. E, sobretudo,
Não se pode exigir a quem não é recompensado, quem não tem a retribuição do investimento que fez, da questão de ter no parque habitacional uma casa em renda, não se pode exigir que faça investimentos que ele não vai conseguir amortizar nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 anos. Portanto, isso é uma falácia completa. E, portanto, o próprio Estado é que tem que arranjar soluções habitacionais, porque nós vivemos numa Estado que eu acho que é social e, portanto, os partidos do arco da governação, todos eles apregoam democracia, a social-democracia, digamos assim, que é uma zona política em que a preocupação deve estar centrada no cidadão. E, portanto, é aí que tem que ser encontrada a solução. Se o parque habitacional está degradado e está mal, há que fazer investimentos para se arranjarem soluções para dar condições às pessoas. Mas depois, partindo desse pressuposto, não se compreende como é que, por exemplo, um programa como o Programa Primeiro Direito, que foi criado há 2 anos, precisamente com a lógica de apoiar o acesso à habitação a famílias carenciadas, a quantia dedicada a este programa não era tão pequena assim, eram 700 milhões de euros para 26 mil famílias diagnosticadas com problemas de habitação. E, entretanto, nos 2 primeiros anos do programa havia 166 milhões para gastar e, afinal, só 8% deste valor foi investido. Eu acompanhei as notícias. Portanto, alguma coisa não está bem. Há qualquer coisa que não joga bem. E aí não sei identificar onde é que está a cadeia. Porque a cadeia, se há um programa que é de responsabilidade estatal, /governo, do Estado, portanto, aí haverá que haver motores locais ou alguém que localmente acelere a procura e a adesão a programas desses. Ou então, é porque os programas não são suficientemente aliciantes e acabam por ter encargos que também não podem ser suportados por outrem. E é neste balanço é que tem que ser feito um juízo, porque estes programas são virtuosos, são generosos, têm objetivos que todos nós apoiamos, mas não cai mal revisitá-los para ver o que é que correu mal e onde é que se pode melhorar a situação para que, ao menos, se aproveitem as oportunidades para corrigir e melhorar um problema tão dramático em Portugal como é a habitação. Não bastou o que aconteceu nos últimos tempos em que praticamente os bairros históricos foram esvaziados dos seus habitantes tradicionais em troca de soluções que eu não contesto. Eu acho que as soluções foram pouco equilibradas, porque foi o tudo ou nada, quando podia ser um metade. Ao princípio dizias que se reabilitava e uma parte era para jovens, para dinamizar e para criar vivência no bairro histórico, depois acabou tudo cair nas bolsas turísticas, alojamento local, etc. E, portanto, hoje temos um problema novo também que, entretanto, com a crise que o turismo está a atravessar, infelizmente para nós, agora temos um problema que parece que, afinal, há opções já de rendimento maior. Mas a verdade é que as rendas também estão tão caras, que estão a uns níveis tais, que os jovens, com os salários que são oferecidos, é preciso saber que nós temos um problema de natalidade grave, mas só pessoas inconscientes é que se podem casar e constituir família, porque não conseguem ter rendimentos, obviamente, para ter uma habitação e para educar os filhos. Não conseguem. Não é com salários de 700 e 600 euros que um casal, mesmo que ganhem os dois, consegue ter uma casa e pode pensar em ter filhos. Portanto, este país está num ponto, está numa encruzilhada. Eu sei que a solução é difícil, que é mais fácil falar das coisas do que encontrar as soluções, mas realmente estamos a atravessar um período muito mau para todos, para os mais velhos e para os mais novos. Aqueles que estão mais eu diria que infelizmente sim. Eu espero que esta década de investimentos, há muito investimento, desde logo o plano de resiliência, de recuperação,
que foi anunciado ontem, foi anunciado no Grande Plano Nacional de Investimento para a década de 2030. Espero que venha a dar oportunidades, porque nomeadamente o de residência e recuperação tem muitas oportunidades noutras áreas, e que se venha a criar emprego, porque se nós não conseguimos mudar a nossa economia, o problema reside aí. A nossa economia é uma economia que nos últimos anos estava efetivamente, até íamos ter um superávit na balança, ou no exercício anual das contas do Estado, e que devido à pandemia se evitou, mas porque o turismo efetivamente tem uma participação grande. Porque o nosso problema é residual. A nossa economia, enquanto não tiver uma base sólida de bens transacionáveis de alto valor acrescentado, que nos permite aumentar as exportações. As exportações também sofreram um rombo, nomeadamente em mercados tradicionais, como são os da lusofonia. Nós vamos ter aqui um problema económico grave, e depois todo o emprego que muita gente tem, que são vindos precários, e são empregos na restauração, na hotelaria e tal, que davam para a sobrevivência. Davam, é óbvio. Tudo isto hoje evoluiu. É ver, consultar as estatísticas e perceber que hoje, ainda por cima com as medidas de confinamento, distanciamento, etc., para tudo isso vai reduzindo. São mais os empresários que estão a pensar em fechar os negócios do que aqueles que estão a pensar em mantê-lo. Portanto, isto é uma realidade. Com consequências sociais dramáticas. Nós estamos a viver um período particularmente difícil. Eu gostava muito de ser otimista em relação a isto, mas não, ainda ontem participei no webinar, que é um estudo feito por uma professora muito competente na matéria, e, por exemplo, a questão do turismo, a estimativa está de 5 a 10 anos. 5 a 10 anos, estudos científicos apontam para cenários desses. E veja-se logo, desde logo, os movimentos aeroportuários que estão a 90%, que eram no outro ano. É preciso pensar em fontes de receita alternativas. José António Pinto, o que esperar deste inverno especialmente difícil em habitações com fracas qualidades de isolamento, em habitações onde as pessoas sofrem efetivamente pobreza energética? Pois, Jana, se me deixar, já respondo, mas deixe-me só três notinhas rápidas, claro, muito importantes. A primeira era sobre a questão da habitação, que eu acho que o Sr. Engenheiro tem toda a razão. A habitação é um direito constitucional. Não é um favor, portanto está na Constituição. É um bem essencial. E é um bem, direito. Mas é um direito que está na Constituição. Provavelmente alguém gostaria de rever a Constituição, mexer na Constituição para tirar de lá aquele direito. Mas não, ainda está lá e é um direito estruturante para a qualidade de vida. Portanto, nós não podemos imaginar uma família com dignidade, com qualidade de vida e com bem-estar sem uma habitação adequada. Ok, isto é a primeira coisa. O que é que politicamente os governos fizeram? Os governos do Partido Socialista investiram zero no parque público. Nós até agora estamos a tentar tirar a palavra social da habitação, porque é estigmatizante. Pomos habitação pública, e quando se diz habitação pública, é habitação pública de qualidade. Não dizemos habitação social, porque é muito estigmatizado a bairros, a problemas, etc. Comportamento desviante, etc. E a que temos do ponto de vista energético é de qualidade? A habitação pública? Que até agora se chamava... Algumas, já vou dizer o que é que está a ser feito. Okay. Algumas. Já vamos chegar aí. Portanto, do ponto de vista da habitação, o que é que fez? Os governos anteriores do Partido Socialista fizeram zero. Portanto, nunca investiram um minuto ou portanto, dinheiro para que, de facto, o parque criou-se o Instituto Nacional da Habitação, o IRU, etc. E se a Ana for ver como é que está o parque do IRU, está completamente degradado, está completamente abandonado, vandalizado, as famílias completamente desamparadas. Isto foi a primeira coisa. Depois surgiu Cavaco Silva como primeiro-ministro. O que é que ele fez? Convocou os amigos diretores dos bancos, os banqueiros, e disse: meus queridos, vamos criar aqui uma medida de compra de casa própria. Vocês vão emprestar o dinheiro, vamos criar a ideia às pessoas que, para resolver o problema da habitação, para vocês serem felizes, são felizes na sua própria casinha. Portanto, está aqui o meu amigo, que é dono de um banco, na altura ainda existia o famoso BPN, etc. Esses bancos todos que são maravilhosos, que nós estamos a pagar hoje. E então, o que é que se criou? Criou-se a ideia de que eu devia ir ao banco pedir um crédito para comprar a minha própria casa. Como a Ana compreende, o resultado é que isso deu? As famílias foram endividadas, foram iludidas e, passado um tempo, começaram a perder os empregos e começaram a entregar as casas ao banco. Começou a existir as hipotecas. Não se resolveu rigorosamente nada.
Chegando Pedro Passos Coelho ao poder, o que é que aconteceu? As pessoas perceberam que a habitação podia ser um ativo financeiro muito bom, ou seja, podia dar imenso lucro. Imenso lucro porquê? Porque vinha aí uma onda de turismo e uma onda de procura externa e eu podia fazer da habitação um grande negócio e ter grandes margens de lucro. O que é que aconteceu? Começaram a ser expulsos das grandes cidades, dos centros das cidades, os mais desfavorecidos, os mais humildes. Começou a haver uma reabilitação urbana incrível, nunca vista, singular, mas nós perguntávamos, bem, o que é que vai acontecer aqui ao centro histórico? Está a ficar tão bonito? Pois é, está a ficar muito bonito, mas não é para as pessoas que nasceram aqui, que cresceram aqui, que têm laços, que têm sociabilidade, que têm integração e que têm participação. Isto vai ser para os estrangeiros, ou vai ser para alugar, ou vai ser para hostels. E rebentamos. Portanto, tivemos estas 3 fases. Falta de investimento, compra de casa própria e hipoteca dos bancos, e agora o turismo. E agora, vindo a geringonça, os utentes do lagarteiro, os nossos... Isto vai ser uma excelente oportunidade para a gente, em primeiro lugar, fazer o quê? Rever a lei que tínhamos da habitação, que era uma lei horrível, a chamada Lei Assunção Cristas, que era a lei dos despejos. Conseguimos mudar a lei. E ficámos muito entusiasmados com esta coisa. Esta senhora, chamada Ana Pinho, que é secretária de Estado da Habitação, que já não é agora, propôs logo uma coisa que eu acho que do ponto de vista sociológico ela tem toda a razão, e metodológico, vamos fazer um inquérito de quantas casas são precisas. Que necessidade existe real? O Porto precisa de quantas casas? Lisboa precisa de quantas? Vamos fazer um levantamento nacional. E nós ficamos muito contentes com esse levantamento, entusiasmados, iludidos. Depois criou-se a Secretaria de Estado e nós dissemos, que maravilha, uma Secretaria de Estado. E depois, para além disso, a nova lei de base e para além disso ainda um grande ministro chamado Pedro Nuno Santos. E nós dissemos, é agora que isto vai mudar. Ótimo, que bom. E depois o primeiro direito, como a Ana há bocadinho falava. Portanto, um conjunto de ferramentas, um conjunto de diplomas, um conjunto de intenções, Ana. Do ponto de vista concreto, nada. Zero. Não aconteceu nada até agora. Se eu lhe perguntar-me assim, quantos pedidos ao IRU a Junta de Freguesia conseguiu instruir e que foram aceitos? Digo-lhe já, começando pelo funcionamento. Se conseguir ligar para o IRU do Porto, não consegue. Se mandar um mail, não lhe respondem. E se um utente for lá e quiser requerer uma habitação, as colegas, de forma muito simpática, dizem, olha, tem que fazer online. Mas as pessoas dizem, eu não tenho escolaridade, eu não tenho competência tecnológica para mexer num computador, não sei o que isso é, faça download, o que é isso de fazer download? Quer dizer, não sei. Portanto, venha à Junta de Freguesia e diz, olha, mandaram-me vir cá fazer o pedido. Bem, o pedido é feito, nós fazemos esse pedido, não é da nossa competência, não é da nossa responsabilidade, mas nós fazemos, evidentemente, para ajudar as pessoas, e depois o pedido está num ano lá a ser avaliado, chegado ao fim do ano, caduca, e as pessoas nem sabem se o projeto foi aceito, o pedido foi aceito ou não, nem sabem que ele caducou. Portanto, é este o problema. E esta responsabilidade é central, peço desculpa, isto é do Estado, não é da Câmara. A Câmara tem aqui alguma responsabilidade, mas o poder central é que tem maior responsabilidade em resolver este problema da habitação. Isto era a primeira coisa que eu queria falar sobre a questão da habitação. Sobre aquilo que o Sr. Engenheiro falou de isto vai ficar mais difícil. Isto vai ficar mais difícil. Vai mesmo. Uma coisa é a intervenção social sem pandemia, outra coisa é a intervenção social e os desafios da intervenção social em contexto de pandemia. É que os dados que recolheram já não estão atualizados. Não, exatamente. Porquê? Primeiro, porque há aqui 4 notas que eu acho que são fundamentais, Ana. A primeira era, antes da pandemia, nós estávamos muitíssimo bem, ou estávamos a ficar muito bem. E agora ficou tudo pernas para o ar. Isto não é verdade. Já estávamos mal, mas ficámos muito piores. Como a Ana deve compreender... Não somos um país rico. Não, estávamos mal. Esforçamos muito e quando a vida nos corre bem, crescemos 1% ao ano. Sim, mas veja, do ponto de vista social, estou a falar do ponto de vista social. Claro que há gente que está a ganhar muito dinheiro, que está cada vez mais rica, as desigualdades já são cada vez maiores, acentua-se o fosso entre os ricos e os pobres, o capital está-se a globalizar, as margens de lucro são cada vez maiores, isso não tem dúvidas nenhumas. Até agora, viu que na pandemia os grandes grupos privados de saúde encheram e estão aí todos felizes porque estão, a propósito da miséria e da tragédia, estão a ganhar milhões. Pronto, mas ok, tudo bem, não é isso que estamos a discutir e nada contra isso. Agora, esta ideia existia e dizia, antes da pandemia isto já estava a ficar uma maravilha. Não estava mal, ficou muito pior.
Isto para dizer que a pandemia tocou a todos, evidentemente, mas não tocou a todos da mesma forma. Claro. As minhas utentes que se põem a pé às 5h30 da manhã, apanham um metro, fazem 4 transportes e vão fazer limpezas e vão trabalhar na linha da frente, estas estão muito mais expostas e sofrem muito mais do que os senhores que estão em casa a fazer o teletrabalho. E levam para casa 600 ou 700 euros. Menos que isso. Portanto, não estávamos bem, ficámos muito piores. Esta é a primeira ideia. A segunda nota é, que resposta é que o Estado deu aos mais desfavorecidos? Isto é uma situação trágica, nunca nos aconteceu uma coisa destas, estamos muito piores. O que é que aconteceu? Porque o emprego disparou, o desemprego disparou, os precários foram os primeiros a serem despedidos e, de facto, houve muita quebra e muita perda de rendimento. Dou-lhe um exemplo concreto, Ana, dos meus utentes que estavam a receber RSI. Era uma miséria, era uma migalha, era uma prestação miserável. Mas diziam-me, calma, Dr. Pinto, porque eu de manhã vou limpar um café, às 5h30 da manhã vou lá limpar um cafezinho e ao fim da tarde vou tomar conta de uma velhinha até chegarem os filhos à noite. Portanto, o RSI, mais a limpeza do café, mais cuidar da velhinha, eu organizo a minha vida. Isto a pandemia não nos permitiu. E agravamos esta situação, o que é que o Estado fez? A política, a segurança social. A segurança social encaminhou as pessoas para o Banco Alimentar, criou um programa de emergência alimentar e expôs as pessoas no Marquês, na paróquia, ali numa fila, onde, desculpem, olhem o que eu cheguei, para agora ter acesso a uma refeição, ou para ter o frigorífico, com algumas coisas, tenho que me vir aqui expor, porque a Segurança Social e o Estado não teve capacidade de encontrar outro mecanismo a não ser mandar-me aqui para o Banco Alimentar contra a fome. Deixe-me dizer-lhe, Ana, um pormenor importante. Nós temos situações do género. A escola fechou por causa da pandemia, os meninos ficaram em casa. E a partir do momento em que os meninos ficam em casa, não almoçam na cantina. São essas pessoas que nos telefonam e dizem, eu estou aflita porque já não tenho que comer. Porquê? Mas a questão alimentar, o que é que aconteceu? Mas deve na mercearia, sim, já tenho uma dívidazinha na mercearia, mas não é isso que está em causa. O problema é que agora os meninos almoçam aqui. E este indicador, faz a pequena ideia, só este pormenorzinho, que é um grande pormenor, das crianças almoçarem em casa, permite que de facto a pessoa já não tenha condições de encher o frigorífico. Se não tem o que comer, como é que pode ter para aquecer a casa? Exatamente, era aí que eu queria chegar. Depois, Ana, a terceira nota é os serviços públicos. Os serviços públicos já estavam a funcionar muito mal. Nós sabemos que a loja do Cidadão no Porto, tínhamos utentes que chegavam lá às 8h30 da manhã e eram atendidos às 4 da tarde. Veja, isto já não era aceitável, isto não é decente, isto não é admissível, isto não é um país desenvolvido. Está pior agora. Antes da pandemia era assim. Portanto, as pessoas iam para lá para tirar uma certidão, para ter um assunto qualquer, tratar e dizer, eu quero isto. Esperavam desde às 4h30 da tarde. Quando a menina vinha dizer, já não há senhas, não posso atender, havia barulho, porrada, estas coisas todas. Pronto. Já estava mal. Mas agora, o que é que nós temos nos serviços públicos, Ana? Temos porta fechada, ponto número 1. Temos marcações, atendimento por marcação. E como é que temos a marcação? A marcação é por um telefone que ninguém atende e se não atender o telefone, pede para mandar um mail e lá está, é a mesma situação de dizer, desculpe lá, eu não tenho computador, eu não sei manusear essa ferramenta, se eu não sei manusear essa ferramenta, como é que eu consigo a marcação? Como é que eu sei? Mais. E depois o tempo, mesmo que a gente consiga mandar um mail, o tempo de espera para depois a pessoa ser atendida. Temos situações caricatas deste género. Eu não compareci a uma convocatória do Instituto de Emprego, o Instituto de Emprego mandou-me uma convocatória, eu não compareci. O Instituto de Emprego anulou a minha inscrição. Eu, com a inscrição anulada, perco o rendimento mínimo. Agora tenho que ir novamente, tenho 10 dias para ir tratar disto. Mas o Instituto de Emprego não me atende, está fechado. Como é que eu consigo esta certidão, este papel? E sem este papel vou ficar sem a prestação. Esta semana eu tive uma senhora no meu atendimento, de São Tomé, que tinha a licença de autorização de residência caducada da filha mais nova, em abril. Mas em abril nós não podíamos sair, estávamos confinados. Em abril, este de 2019, não podíamos sair. Em abril deste ano não podíamos. Foi quando começou a pandemia, março. Sim. E a menina disse, doutor, eu não posso ir ao CEF tratar disto porque estava fechada. O serviço estava fechado e eu também não podia. Sabe o que é que lhe fizeram? Cortaram-lhe o apoio. Ela está a receber RSI por 3 crianças, não, está por 2, porque uma já não está a receber.
Claro. E nós ontem estávamos a dizer, o que é isto? É um cenário da vida real, mas que poucas vezes é trazido cá para fora. Pois, mas a seguir, Ana, para nós tentar mudar isso, denunciar isso, Sim, alterar isso, também temos que ter esse ânimo. E quando as pessoas dizem, os profissionais de saúde que são os nossos heróis, e são, nós devemos muito a esses profissionais, estamos muito gratos, muito reconhecidos. E depois há tantos outros. O problema é que depois estes também, que estão na linha da frente da intervenção social, também estão, como eles dizem, emocionalmente num declínio horrível de saúde psicológica e mental. E isto é muito complicado, porque depois se os técnicos também fracassam e se os próprios utentes também já estão mal, é muito difícil mudar a vida das pessoas. Percebe, Ana? E depois eu queria falar sobre algumas coisas sobre mas temos que ir equilibrando aqui as participações, senão acabamos por ficar um bocadinho desequilibrados, e o facto de estarmos à distância também não ajuda, porque às vezes perdemos um bocadinho a noção. Carlos Alberto Vaz, estamos aqui novamente a focar a questão da pobreza, andamos um pouco às voltas, mas não podemos perder o foco que tem a ver com a pobreza energética, e ainda deixamos de fora um outro fator de risco para este problema, que tem a ver com o preço da energia. Ainda esta semana, ou semana passada, saíram dados do Eurostat que nos dizem que temos a 7ª energia mais cara da Europa, isto se olharmos para os preços finais para clientes domésticos. Se olharmos para os preços em paridade de poder de compra, então temos a 4ª mais cara da Europa. Como é que conseguimos justificar isto num país que não é um país rico? Eu permita, mas eu também gostava de dizer qualquer coisa antes. Eu tenho um colega, muito conhecido, aliás, tem uma frase que é: nós somos dos países mais pobres entre os ricos, mas mais vale isso do que ser dos mais ricos entre os pobres. Há uma diferença grande. Isto para dizer que, apesar de tudo, Portugal está num nível que nos permite ter alguma ambição e estarmos melhor do que estávamos antigamente. Depois, efetivamente, eu estou muito agradecido aos profissionais da saúde, bem como muita gente, mas eu também, nestes momentos, eu não posso deixar de lembrar, por exemplo, de toda a gente que está ligada à cultura, os músicos, os atores, aquela gente que agarra nos cabos, leva as colunas às costas, esta gente não tem como ganhar dinheiro. Nada. Estão a passar momentos muito difíceis. A questão dos imigrantes e das pessoas que deixaram aqueles empregos e não só, os nacionais, empregos que tinham e que hoje não têm como pagar rendas de casa não, dos quartos partilhados onde dormem, aos montes, nem para isso tem. Portanto, nós temos aqui com um problema que a solidariedade realmente é muito importante. Mas vamos lá ao preço da energia. Efetivamente, a questão da energia é um dos temas muito debatidos aqui na hora. Porque a energia, para além de ser cara para o consumidor individual e para o cidadão, e não foi com a questão de ter sido criada uma tarifa social de energia, porque abrange uma gama tão baixa e tão limitada, que eu diria, quase exagerando, se uma pessoa liga a torradeira e acende a luz da cozinha ao mesmo tempo, o quadro vai abaixo, porque as potências contratadas são muito pequenas. É óbvio que é um esforço, é óbvio que é uma ajuda, agora não é uma solução para uma família normal e para quem precisa do que estamos a falar aqui, que é dos aquecimentos e dessas coisas. E depois temos uma questão importante, que é a da concorrência. A nossa indústria perde concorrência, porque em termos de custos energéticos, e toda a gente sabe que a indústria normalmente, as atividades são altamente consumitivas de energia, e nós há algumas em que até somos bastante bons e que exportamos, como a das cerâmicas, por exemplo, para não falar de outras coisas. Nós, efetivamente, perdemos alguma competitividade, porque os custos de energia têm um peso muito, muito grande na produção. E isso é uma situação que há uma história longa. Nós hoje
invertemos um bocado e estamos no bom caminho quanto à questão energética, porque também temos que ter em conta as alterações climáticas e os desafios que temos perante a frente dentro da nossa medida de dar os contributos. Eu recordo que Portugal, até há uns anos atrás, tinha basicamente energia proveniente de barragens de energia hídrica, que tem problemas ambientais como essa vida, mas é a única maneira de guardar energia e de ter energia instantânea é através das barragens, que vão ter que continuar a existir, e depois havia as centrais, nomeadamente os combustíveis fósseis, altamente poluentes. Depois veio a onda das eólicas e das hídricas, onde aí, enfim, supostamente para alavancar o crescimento dessas soluções, houve uma questão tarifária que ainda hoje é muito debatida e falada, porque há tarifas que geraram custos para o futuro, e algumas delas que ainda temos mais alguns anos à frente até à sua completa anulação, e portanto todo este pacote tem sido mau. E também há uma questão que nós não a parte que escapa dos portugueses, que é uma célebre conta, que é dos desvios tarifários. Nós, na verdade, as tarifas que estamos a praticar, as tarifas que estamos a pagar, ainda são inferiores às que devíamos estar a pagar. E todos os anos estamos a gerar desvios tarifários, que neste momento já vão em 3 mil milhões de euros ou uma coisa assim, que é uma fatura que passou para a EDP com a privatização. A EDP vendeu no mercado livre mundial, vendeu a dívida, e a dívida deixou de ser pública, passou a ser pública e passou diretamente para os consumidores, e tem que ser amortizada automaticamente através das tarifas. Isto para dizer que vamos ter aqui um problema complicado nos próximos anos, porque não podemos aspirar a que de um momento para o outro a tarifa da energia baixa. Estamos a entrar num caminho novo, o caminho das eólicas, o caminho da energia solar. Houve agora uns leilões que perspectivam que a energia possa vir a baixar, mas como eu referi há pouco, temos ainda um horizonte em que estamos reféns do passado. Não vou estar a fazer juízo aqui, não é isso que me traz aqui, mas que impedem de que se perspective uma redução significativa nos custos da energia. E vou dizer, e realmente é uma coisa que é pesarosa, porque qualquer orçamento familiar rapidamente é honorado com uma fatura da eletricidade, pode ser assim, ou do gás, no meu caso recebo as duas juntas, e efetivamente, às vezes eu olho para aquilo e digo, cuidado com isto, mas depois quando eu vejo um terço da fatura são taxas de taxinhos e impostos, ainda pior fica. Sendo que estamos a pagar o IVA a 23%. Estamos a pagar o IVA a 23%, mas atenção, eu não gosto muito de entrar em demagogias, porque é assim. Nós temos vindo a criar impostos para suportar os orçamentos. Efetivamente, que o IVA na eletricidade de 3% é oneroso. É desajustado, é desproporcionado, é anticoncorrencial, mas foi a forma de fazer alguma receita para equilibrar o orçamento. Mas era supostamente uma medida temporária imposta pela austeridade, não é? Mas entretanto ficou permanente. As medidas temporárias em impostos tendem o nosso vitor. Portanto, eu nunca vi nenhum imposto, a não ser por questões muito populistas, a voltar atrás, e portanto nós temos que ter a noção quando as coisas sobem é para ficar. Os impostos em Portugal são altíssimos. Qualquer pessoa que tenha um rendimento que é considerado milionário, um rendimento de 60 mil euros por ano ou menos, leva com 45% em cima. Metade dos rendimentos vão para impostos diretos do IRS, depois tem os indiretos todos. E, portanto, criou-se a ideia que uma pessoa que desde que ganhe mais que 2 mil euros ou 2.500 euros é rico.
Não é nada. É que nem sequer é remediado. É remediado. Vive a contar os tostões, porque abaixo disso vivem dificuldades. E, portanto, há aqui todo um desajustamento que o nosso país tem, mas nós temos que ter a perfeita noção de que nós somos um país pobre, somos um país que, enquanto não conseguimos dar a volta à economia, nós estamos a discutir aqui um assunto que requer bilhões, milhares de milhões de euros de investimento. Para renovar e para adequar o parque habitacional, estamos a falar de milhares de milhões de euros de investimento. A pergunta é, esse dinheiro vem de onde? Ou vem de fundos comunitários, e nesse caso têm que ser implementados com esforço nacional, ou então vai ter que vir unicamente de esforço nacional, leia-se impostos dos contribuintes. Está prevista uma parcela dos fundos comunitários agora para o plano de resiliência, está prevista uma parcela para a habitação, mas é insuficiente. Insuficiente, não vai dar resposta a tudo. Nós estamos a falar aqui, há bocado tinham feito a pergunta, a ADN, quando fez o estudo, concluiu que, deixem-me só puxar aqui de uma cábula, tinha passado 550 mil certificados energéticos. Mais, portanto, não é um número que nem sequer é significativo, é meio milhão em 10 milhões, em 2 milhões de habitações, digamos assim. 75% destas habitações, 75%, estamos a falar de um significativo, são ineficientes do ponto de vista energético. Está tudo na classe C, ou pior, de maneira que nós temos aqui um desafio enorme. E normalmente, quando a tarefa é grande, há a começar por selecionar o que é prioritário. Há que planear. Nós, quando não temos dinheiro, é que temos que saber planear. Um dos problemas que o país tem é que o planeamento é fraco. Ou é ausente, agora ultimamente começou-se a fazer algum planeamento e espero que conduza a bom porto, porque quem não tem dinheiro tem que pensar como é que vai utilizar o pouco dinheiro que tem. E para isso é saber quais são as prioridades, quais são os calendários e como é que se vai arranjar o dinheiro para fazer isso. E quando se acabar isso, fazer o que falta a seguir. E nós temos que fazer isso, não, se damos um passo maior que a perna, como é o caso, por exemplo, das escolas, não vou fazer crítica, nem vou falar em números, mas a renovação das escolas foi feita com níveis tão ambiciosos, em termos de instalações, ar condicionados, etc. E nós chegamos às escolas e não há dinheiro para pagar a fatura da energia, desliga-se os ar condicionados e os aquecimentos, e já não há dinheiro para manter os equipamentos, porque a maior parte deles estiveram parados, não funcionam, e como não são mantidos, estão parados. E, portanto, também estar a investir em soluções destas, sem haver uma sustentabilidade futura para a sua exploração, também não faz muito nexo. E, portanto, nós estamos sempre aqui num balanço entre a ambição e aquilo que nós devíamos ter, a tal questão que o português diz, não dar o passo maior que a perna. E nós temos que pensar as coisas assim. Temos que ser ambiciosos para melhorar. Mas como não somos ricos e como não se pode fazer tudo num dia, temos que saber planear as prioridades, ver o que é necessário e começar a trabalhar no sentido de ir corrigindo as coisas. Agora, não tenhamos ilusões. Não havendo riqueza, não se pode distribuir a riqueza. E não havendo riqueza, não conseguimos fazer nada. E a riqueza só vem de um lado. Vem daquilo que nós conseguimos melhorar na nossa economia e daquilo que a nossa economia conseguir produzir de mais. Porque se não for através da economia, sabe onde é que ela vem? É dos seus impostos, dos impostos dos portugueses, que já estamos exauridos e já não podemos pagar mais impostos. José António Pinto, estamos mesmo a terminar o programa, sobram-nos pouco mais do que um minuto, por isso pedia-lhe agora a brevidade nesta última questão. Estão a arregaçar as mangas para irem para o terreno neste inverno que se prevê muito difícil, sobretudo nos bairros sociais? Sim, nós estamos a tentar criar o máximo de condições para nos aproximarmos dessas pessoas, conquistar a confiança delas, envolvê-las na construção das soluções e continuar a reivindicar
e a lutar pela dignidade que estas famílias merecem, não ao nível do conforto habitacional como nas outras áreas. Porque muitas destas famílias evitam passar tempo em casa durante o inverno, precisamente porque passam muito frio e refugiam-se muito em centros comerciais, noutras áreas aquecidas. E este ano vai ser particularmente difícil, porque essas não vão ser soluções. Pois, isso é um desafio, Mas, Ana, se me permitir, deixe-me só, se temos um minuto, é muito pouco. Eu estou inteiramente de acordo com o engenheiro na questão da criação da riqueza. Quanto mais criação de riqueza, melhor. Quanto mais criação de riqueza, mais temos para distribuir. Agora, a questão central é esta: qual é a justiça na distribuição desta riqueza? Porque há sempre esta ideia de que as prestações sociais para estas famílias, por exemplo, eu continuo a insistir que só havia uma forma de nós podermos resolver o problema da pobreza energética destas famílias. Era este serviço ser do Estado, ser público e ter tarifa social. Ponto. Nunca vai ter se for dos privados, porque os privados têm isto para ganhar, para acumular, para ter lucro. Portanto, só havia uma forma. Aliás, deixe-me só dizer, Ana, eu estive a ler um estudo do ISEG e nas recomendações, eu pensei que a recomendação poderia passar por aí. Pedir que o Estado assuma este serviço, que é fundamental. Se ele é fundamental, se ele é estruturante, deve ser do Estado, ponto final. E fiquei com a expectativa de dizer, é do ISEG, deixa-me ver onde é que está a recomendação. Sabe qual é a recomendação? A recomendação é que, para melhor conhecimento sobre esta temática da pobreza energética, se poderia passar a criar um inquérito à escala europeia. Criar um inquérito para saber as características da pobreza energética. É incrível, não é? Se com isto pudesse resolver o problema. O problema só há uma forma, Ana, é pegar nestes grandes grupos económicos que estão a aproveitar-se destas oportunidades e dizer, desculpem lá, isto é um serviço público, isto vai pertencer ao Estado. Eles vão chorar, vão estrabuchar, vão berrar, vão dizer que não é possível, mas isto não é uma questão ideológica, isto é uma questão de justiça. Fica a sugestão e a reflexão. Bom, e podíamos continuar a conversar sobre estes temas. António Pinto, Carlos Alberto Aires, muito obrigada a ambos pela participação neste Pontos nos Is sobre a pobreza energética. Encontraremos uma próxima oportunidade para falar sobre este tema, de certeza absoluta. Consigo também tem encontro marcado na próxima quarta-feira, mais um Pontos nos Is num outro tema de cidadania. Boa noite.